Quer efeito imediato? Quer sentir o pênis duro, pesado, respondendo de verdade? Então escute com atenção. Azeite e vinagre, do jeito certo, na dose certa, podem ser o ponto exato onde o seu desempenho começa a voltar. E eu sei que isso soa simples demais. Justamente por isso quase ninguém leva a sério, mas é aí que a maioria dos homens erra. Eu sou a doutora Márcia Rodrigues, sou médica há mais de 20 anos, trabalho com saúde masculina e nutrição clínica. E eu vou dizer algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com clareza. Quando a ereção falha, o problema não é o pênis, é o caminho até ele. E é exatamente aqui que entra essa combinação simples, acessível e extremamente poderosa quando usada com inteligência. Uma dose por dia, todos os dias. Agora que você entendeu o porquê, eu vou te ensinar exatamente como fazer. Preste atenção, porque aqui está o ponto-chave. Essa combinação precisa ser preparada fresca na hora. Nada de deixar pronta, nada de misturar de qualquer jeito e engolir rápido. O corpo reage à química correta. Não pressa. Você vai usar apenas 2 ingredientes, azeite extra virgem de verdade e vinagre de maçã cru. Quando eu digo azeite extra virgem, eu não estou falando de qualquer óleo barato de prateleira. Ele precisa ser prensado a frio, armazenado em vidro escuro. É isso que vai fazer diferença nos vasos sanguíneos. O vinagre precisa ser o de maçã. A proporção é simples, mas precisa ser respeitada. 3 colheres de sopa de azeite para 1 colher de sopa de vinagre de maçã. Nem mais, nem menos. Essa relação é o que cria um ambiente químico ideal para o corpo absorver os compostos certos. Você começa colocando vinagre em um recipiente pequeno. Pode ser um copo ou uma tigela. Em seguida, adicione uma pitada mínima de sal marinho. Não é para salgar, é apenas para ajudar na emulsão, para que o azeite e o vinagre se misturem melhor dentro do organismo. Depois disso, vá adicionando o azeite aos poucos, mexendo continuamente. Não precisa bater forte, apenas misturar até ficar levemente homogêneo. Esse detalhe parece simples, mas faz diferença. Quando você mistura corretamente, o corpo absorve melhor os polifenóis do azeite, que são os responsáveis por devolver flexibilidade aos vasos e melhorar o fluxo sanguíneo. É isso que mais à frente se reflete na ereção. Agora, o momento de consumir muda tudo. Se o seu objetivo principal é circulação, energia e resposta sexual, o melhor horário é pela manhã em jejum. Nesse momento, o organismo está mais sensível e a resposta vascular costuma ser mais intensa. Muitos homens relatam que já sentem o corpo acordar de outra forma ao longo do dia. Outra opção é consumir essa mistura junto da maior refeição do dia. Nesse caso, além do efeito vascular, você ainda ajuda a controlar o açúcar no sangue, o que protege ainda mais os vasos ao longo do tempo. Mas eu sou direta. Se você quer impacto mais perceptível no desempenho masculino, o jejum costuma trazer resultados mais claros. Não é para exagerar, 1 dose por dia, todos os dias. Esse é o segredo. O corpo masculino não responde a impulsos isolados, ele responde à constância. É assim que os vasos começam a recuperar elasticidade. É assim que o óxido nítrico volta a ser produzido com mais eficiência. E guarde isso. Não é algo que você faz uma vez antes da relação esperando mágica. Os efeitos reais vêm com o uso contínuo. É um processo de recuperação, não de estímulo artificial. Agora, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando essa combinação começa a funcionar, ela não age primeiro no pênis, ela age no sistema que sustenta a ereção. E é exatamente por isso que os resultados são reais e duradouros. Nos primeiros dias, muitos homens não percebem nada diretamente lá embaixo e é aí que alguns desistem. É o grave, porque o que está acontecendo nesse momento é silencioso, interno e poderoso. A digestão melhora, o inchaço diminui, a sensação de peso no corpo começa a desaparecer, o sangue começa a circular com menos resistência. Isso já é o corpo respondendo. Entre a primeira e a segunda semana, algo interessante acontece. A energia diária começa a ficar mais estável. Aquela queda no meio da tarde diminui, o cansaço sem motivo vai embora. E isso não é coincidência. Quando os vasos ficam menos inflamados, o oxigênio chega melhor aos tecidos.
o corpo inteiro funciona melhor, inclusive o sistema sexual. E então surgem os primeiros sinais que muitos homens não conectam imediatamente à ereção. Ereções matinais começam a aparecer com mais frequência. Às vezes ainda não estão tão duras quanto antes, mas estão ali presentes. Isso é um sinal excelente. Significa que o óxido nítrico está voltando a ser produzido, que os vasos estão conseguindo relaxar novamente. Entre a terceira e a quarta semana, a resposta começa a ficar mais clara. O pênis reage mais rápido ao estímulo. Não precisa mais de tanto esforço mental. O toque começa a provocar resposta. E aqui eu quero ser muito honesta com você. Muitos homens ficam assustados nesse ponto porque achavam que isso nunca mais ia acontecer naturalmente. O que está acontecendo é simples de explicar, mas difícil de conseguir sem estratégia. As paredes dos vasos sanguíneos começam a recuperar flexibilidade. O sangue entra com mais pressão e, mais importante, consegue ficar ali. Ereção não é só encher, é manter. E isso depende diretamente da saúde vascular. Com o uso contínuo, a inflamação interna vai caindo. As placas microscópicas que estreitam os vasos deixam de progredir. O ambiente interno muda e, quando o ambiente muda, o pênis responde, não por obrigação, por funcionamento natural. Homens acima dos 50 costumam relatar algo muito específico nessa fase, mais sensibilidade. O toque parece diferente, mais vivo. Isso acontece porque a circulação melhora também nos nervos. Firme e prazer intenso caminham juntos quando o corpo está bem irrigado. E aqui está um ponto que eu faço questão de deixar claro. Isso não é excitação artificial, não é algo que força o corpo, é o corpo voltando a fazer o que sempre soube fazer, mas tinha parado por falta de condição interna. Se você chegou até aqui, eu quero que você entenda que ainda estamos no começo. Os efeitos mais profundos aparecem com o tempo e são justamente esses que permitem que homens de 60, 70 e até 80 anos mantenham firmeza e confiança real. A primeira coisa que você precisa entender é que o erro mais comum não é parar de vez, é começar a relaxar demais, pular vários dias seguidos, mudar a proporção no olho, trocar o azeite por qualquer óleo ou usar vinagre comum achando que dá no mesmo. Não dá. O corpo responde ao estímulo correto, não há improvisação. Manter os resultados não exige perfeição, exige coerência. Se você perder um dia, não se culpe. Apenas volte no dia seguinte. O problema é transformar exceção em regra. Quando isso acontece, o ambiente interno começa a se deteriorar novamente, mesmo que você não perceba de imediato. Outro ponto importante, nunca use essa mistura em excesso, achando que mais vai acelerar o processo. O corpo não funciona assim. Uma dose por dia é o suficiente para sinalizar recuperação vascular. Quantidades maiores não trazem mais benefício e podem causar desconforto digestivo. Aqui disciplina vale mais do que exagero. Agora, algo que eu preciso dizer com muita clareza. Não adianta cuidar da circulação pela manhã e destruir os vasos à noite. Excesso de açúcar, bebida alcoólica frequente e sedentarismo constante inflamam os vasos silenciosamente. Você não precisa eliminar tudo, mas precisa reduzir o que você já sabe que te faz mal. O corpo responde muito rápido quando você para de agredi-lo todos os dias. Um detalhe que muitos homens ignoram: hidratação. Sangue espesso circula pior. Beber água ao longo do dia ajuda diretamente na qualidade da ereção. Simples, mas extremamente eficaz. E existe um erro psicológico que sabota muitos resultados. Vigiar demais a ereção, ficar testando, cobrando, criando expectativa. Ereção saudável é resposta, não cobrança. Quanto mais você confia no processo, mais o corpo responde naturalmente. Depois de alguns meses, muitos homens conseguem manter excelentes resultados usando a mistura com pequenas pausas estratégicas, mas isso só é seguro quando o corpo já mostrou estabilidade. Antes disso, constância é o que garante a recuperação completa. Agora eu quero que você entenda algo que talvez mude a forma como você enxerga o seu próprio corpo daqui para frente. Potência não é juventude. Potência é circulação saudável. E circulação saudável é construída, não herdada. Homens que chegam aos 60, 70, 80 anos com ereções firmes não são exceção genética.
Eles apenas mantiveram o sistema vascular funcionando. Eles não aceitaram a ideia de que é normal acabar, porque não é. O que é comum não é o mesmo que o que é saudável. O pênis sempre foi um reflexo direto da sua saúde interna. Quando ele responde, é sinal de vasos vivos, flexíveis, bem irrigados. Quando ele falha, é um aviso, e avisos existem para serem ouvidos, não ignorados. O que você aprendeu aqui não é uma receita rápida para um momento específico. É uma forma de devolver ao seu corpo a capacidade de responder sozinho, sem medo, sem dependência, sem aquela ansiedade silenciosa que tantos homens carregam antes de um contato íntimo. A combinação certa, usada com constância, cria um ambiente interno onde o óxido nítrico volta a ser produzido, os vasos voltam a relaxar e o sangue volta a chegar com força. Quando isso acontece, a ereção deixa de ser um evento raro e volta a ser parte da sua natureza. E eu vou te dizer algo como médica e como mulher que escuta homens há décadas. A confiança que nasce quando o corpo responde muda tudo, muda a postura, muda o olhar, muda a forma como você se sente consigo mesmo. Isso não é vaidade, é dignidade corporal. Se você está me ouvindo até aqui, é porque no fundo você sabe que ainda existe muito potencial aí. E existe mesmo. O corpo masculino não vence o tempo lutando contra ele. Ele vence quando é cuidado com inteligência. A partir de agora, a escolha é sua. Continuar aceitando os sinais de declínio ou assumir o controle da sua circulação, da sua saúde e da sua potência. Um passo simples repetido todos os dias constrói anos de diferença.